mais um ano de existência da nossa igreja nesta localidade, e isso por aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja. Nada que nós venhamos colocar em prática, venhamos elaborar, que nós venhamos a nos esforçar a fazer, digno de ser nós mesmos sermos elogiáveis, ser pessoas que venhamos bater palmas para nós mesmos, porque toda a honra e toda a glória sempre pertence a Deus. E tudo aquilo que o Senhor tem produzido nas nossas vidas, irmãos, seja como indivíduos, seja como igreja, tem sido com lutas, porque a vida ela é cheia de lutas. Hoje eu quero falar exatamente a respeito disso, das lutas que nós travamos e o benefício que nós temos. O benefício que temos como igreja, o benefício que temos como servos de Deus, o benefício de ter o Senhor sob o controle das nossas vidas. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Se você for lá para Mateus e voltar, fica mais fácil. Zacarias 4, estarei fazendo a leitura do verso 6 ao 10. Zacarias capítulo 4, versículo 6 ao 10. Amém? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Obrigado a Deus por esta bendita palavra que nos enche de ânimo e coragem frente às nossas lutas. Que possamos tirar o proveito, ó Deus, daquilo que o Senhor vem a falar aos nossos corações. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma diversidade muito grande de necessidades. Igual às necessidades são as nossas angústias. O passado, o presente, os seus acontecimentos, aquilo que nós já vivemos, nos marcam profundamente. O futuro e as suas possibilidades, muitas vezes, traz angústia para nós, porque as coisas não estão sob o nosso controle. Quando tudo está ao nosso controle, as coisas são mais fáceis. Nós temos coragem, nós temos atitude, temos ousadia. Mas quando as coisas elas não estão nas nossas mãos, quando as coisas não estão ao nosso controle, muitas vezes essa angústia que nós temos com relação àquilo que pode acontecer, aquilo que pode dar errado, traz tristeza. E essa tristeza, se ela não for combatida de uma forma correta, se ela não for direcionada para Deus, se eu não tiver a atitude de ir à presença de Deus e pedir para que Ele me trate, essa tristeza pode trazer algo muito mais maléfico. Pode me levar à depressão, pode levar a pessoa a dar fim à sua vida. Então a nossa luta, ou a luta de todos aqueles que estão aqui, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Talvez você olhe para a minha luta e vai falar: poxa, mas a minha luta
é diferente, a minha luta é uma luta muito grande para você. Nós não podemos olhar para os nossos irmãos, olhar para os nossos familiares, olhar para os nossos amigos, olhar para as pessoas que nós conhecemos e julgar a respeito das suas lutas, se ele tem possibilidade, se ele podia fazer aquilo, por que ele não está reagindo, porque cada um tem seu calcanhar de Aquiles. E o peso da luta, somente aquele que está lutando sabe qual é. Viver as nossas vidas e mostrar aos outros que Deus, quando atua na nossa vida, as coisas faz a diferença. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nos abençoar, para nos livrar, para nos salvar, mas para que nós sejamos testemunhas dele. Testemunha da obra maravilhosa que ele pode fazer, que ele fez na nossa vida, e pode fazer na vida de todo aquele que está aflito, na vida de todo aquele que está passando por angústia. Então, quando nós passamos por algumas dificuldades, muitas vezes questionamos, mas por quê? E hoje eu recebi uma ligação à tarde, estava preparando a mensagem, e eu recebi uma ligação, e a pergunta foi exatamente essa: pastor, por que eu estou passando isso? E não podemos julgar ninguém por questionar isso, porque todos nós, seja declarando, externando isso ou não, ou no íntimo, nós nos questionamos o porquê que isso está acontecendo. E eu te digo, tudo é para a glória de Deus. Se nós tivermos a nossa vida centrada em Deus, se a nossa vida estiver no altar de Deus, todos esses processos que nós passamos, seja ele de sucesso ou de fracasso, de vitória ou derrota, tudo isso será para a glória de Deus. E nós veremos isso nesta noite. Nós veremos que é para a glória de Deus, porque Deus tem o controle de tudo, irmãos. Nós temos estudado isso na escola bíblica dominical e visto como Deus atua na história da humanidade. Muitas vezes o ser humano, ele acha que aquela pessoa dotada de poder, de capacidade, de conhecimento, ele tem o controle sobre a nossa vida, controle sobre aquele país, controle sobre a cidade. Mas o verdadeiro controle está nas mãos do nosso Deus. Os israelitas que estavam sobre a escravidão babilônica, nesse momento em que Zacarias ele recebe a revelação de Deus, eles estavam sendo liberados para reconstruir Jerusalém. E diante desta reconstrução, dessa possibilidade de reconstrução, está ali um príncipe, Zorobabel. E quando ele olha para a sua tarefa, ele acha essa tarefa ser muito árdua, muito difícil. E quando a tarefa é difícil, irmãos, quando as coisas elas são dificultosas, a gente vê uma possibilidade de fracasso, uma possibilidade de humilhação, uma possibilidade das pessoas olharem e rirem de nós, uma possibilidade de nós decepcionarmos, uma possibilidade de sofrimento. Geralmente, nós nos esforçamos para evitar o embate. Nós nos esforçamos para não levar adiante aquilo, porque há uma possibilidade de nós sofrermos. E a gente fica preocupado, a gente fica angustiado com o resultado. Possivelmente esse foi o estado de Zorobabel. Ele tinha uma tarefa muito árdua, que era liderar o povo na reconstrução do templo de Jerusalém. E aí ele fica, ao ver aquela tamanha responsabilidade, ele pensa: terei condições? Terei sucesso? E nesta noite nós vamos entrar na mente de Zorobabel, mas também refletir naquilo que Deus tem a falar a nós a respeito das nossas dificuldades. A primeira delas, queridos, é que muitas vezes nós
racionalizamos muito, pensamos muito, calculamos muito, fazemos muita conta, quando a resposta já vem direto de Deus. O Senhor já aprontou todas as coisas, já deu toda a direção. O Senhor já mostrou aonde precisa ser tratado, o que está errado. Mas a gente fica apresentando desculpas para o Senhor. Eu quero ler novamente o versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Sabe que esta palavra está dizendo? Deus está falando, olha, que dificuldade existe diante daquele com o qual eu estou? Que dificuldade pode deter aquele com o qual eu estou caminhando? E se ele crer em mim, e se ele me obedecer? Deus está falando para Zorobabel, não importa as suas dificuldades, Zorobabel, não importa a situação que está se estabelecendo na sua mente. Talvez a dificuldade de Zorobabel fosse o comportamento dele, um comportamento pessimista. Talvez a dificuldade dele seja a maneira dele agir, ou de repente de não agir. Possa ser que as dificuldades de Zorobabel fossem externas, fossem os inimigos, fossem as pessoas que ficavam ali tirando toda a confiança de Zorobabel, falando que ia dar errado. Mas sabe que Deus fala? Não importa o tamanho da montanha, Zorobabel, não importa o tamanho da dificuldade, eu estarei fazendo isso se tornar um vale diante de ti, um campo diante de ti. Não importa qual seja a montanha opositora a ti, não importa aquilo que está diante de ti como peleja, não importa qual seja o tamanho da sua montanha, você só precisa fazer aquilo que é a minha vontade. Você só precisa colocar em prática aquilo que eu estou orientando. A montanha é íngreme, a montanha é dificultosa, mas eu tornarei ele um campo plano para você. Não é que Deus simplesmente vai pegar na nossa vida, irmãos, e vai fazer com que aquela montanha suma. Não. Deus muitas vezes vai nos permitir subir esta montanha, mas subiremos ela como se fosse um campo plano. Mas se Deus quiser, Ele pode tirar e mover as montanhas, mas o que importa nisso tudo é que Deus está conosco nesta luta. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a limitação, se Deus agir, irmãos, há toda uma diferença. Não há nada, não há ninguém que possa impedir as bênçãos de Deus a nos alcançar. Muitas vezes nós precisamos entender que Deus, quando Ele determina algo, está pronto, é o fim. Ele determinou, não tem ninguém que supere a Deus. Não tem ninguém que faça algo que impeça das promessas do Senhor ocorrer, da palavra de Deus se concretizar, irmãos. Porque servimos um Deus que é poderoso, criou tudo com a sua palavra. Ele simplesmente disse: haja luz, e a luz existiu. Que Deus é esse que declarando, falando alguma coisa, as coisas acontecem? É o Deus que nós servimos. É o Deus que fala para nós levantarmos as nossas cabeças, encararmos as nossas montanhas e seguir em frente. O servo de Deus, ele deve partir sabendo que enfrentará uma montanha, sabendo que ele estará a enfrentar as suas dificuldades, mas ele tem que estar disposto, preparado ou não, mas disposto a fazer aquilo que Deus orienta. A direção foi dada por Deus. O desafio pela fé cabe a cada um de nós aceitarmos. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é a sua luta. Nós sabemos aquilo que nós temos luta de desafio como a igreja de Cristo, mas a força vem do Deus Criador.
Um outro erro que nós cometemos, irmãos, é que muitas vezes nós duvidamos porque olhamos as nossas condições. No versículo 10 é dito o seguinte: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quando a gente começa um projeto, quando a gente inicia alguma coisa, a gente sempre olha para as nossas condições. Na quarta-feira, após o culto, conversávamos a respeito de desafios. E desafios são temidos por nós, irmãos, porque desafio fala exatamente a respeito daquilo que muitas vezes nós olhamos e verificamos, constatamos que não temos recursos, ou que temos poucos recursos. Mas independente do que seja, eles estão lá, são desafios, e o nosso desejo é que Deus sempre atue de forma com que a gente não venha enfrentar desafio. Eu quero uma casa que esteja pronta. Eu quero um trabalho que eu ganhe rios de dinheiro. Eu quero um casamento livre de qualquer situação de dificuldade. Eu quero resolver as minhas dívidas, de preferência que a Beth vá lá no banco, saque o dinheiro e pague todas as minhas dívidas. Nós muitas vezes, irmãos, colocamos para Deus situações que Deus não vai dar. Ou de repente só brota no nosso coração desejos que não vão ocorrer. E sabe por quê? Porque Deus quer fazer da tua vida algo em que as pessoas olhem e vejam a glória dele, vejam o poder dele. Quantos irmãos que aqui estão, que enfrentaram os desafios, que tiveram as suas lutas, que planejaram aquilo que Deus colocou no seu coração, foi executado e fizeram isso sem condições. Aceitaram o desafio, seja porque quiseram mesmo, falou, eu vou aceitar o desafio, ou porque Deus empurrou porta à frente. Mas quando foi fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, Deus foi honrando, Deus foi colocando tudo no seu devido lugar. Quando nada ou pouco tivermos, e Deus fizer algo maravilhoso, irmãos, na nossa vida, é exatamente nesse momento que as pessoas verão os milagres de Deus. Por isso que muitas vezes nós temos que enfrentar essas dificuldades, sim, para crescer, para que as pessoas possam ver, olha, essa pessoa conseguiu, essa pessoa venceu, essa pessoa perseverou, e as coisas aconteceram, e tudo isso é para a glória de Deus. O terceiro tipo de erro que muitas vezes nós cometemos na busca de resolução dos nossos problemas é que nós buscamos recursos no lugar errado, irmãos. O problema é que, assim como Zorobabel, a nossa atitude é olhar para os recursos que nós temos, é olhar para o nosso lado, é olhar para as pessoas que estão à nossa volta, e aí a gente fica a repensar, espera aí, Deus falou, mas será que eu vou conseguir? Deus prometeu, mas será que vai acontecer? Nós estamos olhando para o lugar errado. Zorobabel estava olhando para o lugar errado, e Deus manda a mensagem: Zorobabel, não é por força, não é por poder, não é pela tua capacidade, Zorobabel, mas é por aquilo que eu sou, é por aquilo que eu tenho a fazer, é pelo meu poder que as coisas acontecerão. Não devemos confiar, irmãos, em recursos humanos. Não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo e somente para elas e entregar os pontos. Não podemos olhar para o mundo físico e simplesmente achar que tudo está diante dos nossos olhos, porque não está. Não está. Aquela tua luta, ela está no mundo físico, mas está rolando também no mundo espiritual. E aí, quando você olha aquela situação,
A tua visão tem que ir além dos teus olhos. E se você ainda não tem essa condição, você deve direcionar ela para aquele que pode fazer isso, o teu Deus. Não olhe só o problema, olhe principalmente para o teu Deus. Em outro momento da história de Israel, quando o rei da Síria, e aí não é esse momento, né, do texto aqui qual está falando, mas era um momento em que Eliseu estava exercendo o seu ministério. O rei da Síria, ele enviou exército, enviou cavalos, enviou carros, cercou a cidade para prender Eliseu. O servo de Eliseu, ou serviçal, ou aquele que era empregado de Eliseu, ele olhou para aquilo e falou: estamos perdidos, acabou, é o fim. Eliseu, na sua tranquilidade, irmãos, descansando, falou: que isso? Você precisa ver aqueles que estão conosco. É muito mais do que aqueles que estão ali. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, a história foi o seguinte: Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Se você caminha com Deus, se você é servo de Deus, e você tem as suas lutas, você tem as suas batalhas, e nesses momentos você continua acreditando em Deus, você está ligado pelo Senhor, tenha isso no seu coração. Você não está só, você não está sozinho. Deus está ali atuando, Deus está acampando os seus anjos ao seu redor e está fazendo uma obra maravilhosa. Quantos livramentos você já recebeu e você sequer notou? E era Deus atuando. Onde está o seu olhar hoje? Onde está o teu olhar neste momento da tua vida? Você precisa saber que existe muito mais coisas além daquilo que os teus olhos podem enxergar. Você está vendo problema, você está vendo limitação, você está vendo luta, você está vendo dificuldade. Você está vendo uma pessoa se levantando ou uma pessoa se apartando da tua vida e te deixando só. Mas eu te digo, em nenhum momento Deus te deixa só. Nós servimos um Deus, queridos, que tudo sabe. Nós servimos um Deus que tudo pode. E Deus traz uma revelação para Zacarias de um candelabro e um azeite. E essa revelação, ela é muito bacana, porque ela nos revela aquilo que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas. Mesmo sabendo que tudo que nós sabemos a respeito de Deus, como Deus atua, o poder de Deus, como Deus faz todas as coisas, da fidelidade dele, nós ainda nos angustiamos, pois queremos saber o que será amanhã, queremos saber o resultado da luta, o resultado da batalha. Eu confio em Deus, mas eu quero saber como é que vai ser o final dessa história. Isso traz angústia, irmãos, do mesmo jeito. Precisamos aprender a confiar no Senhor. E sabe como nós estaremos confiando no Senhor? Quando nós formos um candelabro cheio de azeite. O candelabro, nesse texto aqui, ele representa o povo judeu, o povo judaico. E o povo judeu, o povo judaico, adorando a Deus, servindo a Deus. Mas quando você ler ali no texto, você vai ver que o candelabro, ele precisa do azeite. Senão ele é só candelabro, irmãos. É só uma peça.
Ele precisa de algo externo que venha para a vida dele, para fazer ele cumprir a sua missão. Senão ele é uma figura decorativa. Senão é algo que só vai se olhar para ele. O candelabro pode ser lindo, irmãos. Pode ser revestido de ouro, pode estar ali cheio de pedras preciosas, mas se ele não tiver o azeite para que ele acenda e ilumine o local, para nada serve. Principalmente no dia de angústia, aquele dia de escuridão, aquele dia de trovoadas, aquele dia de raios incessantes, aquele dia de ventanias, aquele dia que parece que o mundo vai acabar. Exatamente nesse dia que nós precisamos de luz, e aquele candelabro que é tão lindo, tão belo, faltou azeite. Mas de repente aquele candelabro humilde, feito assim de uma forma muito rude, ele está cheio de azeite. E quando você acende ali, ele mantém a sua luz, ele começa a iluminar. E esse candelabro pode ser eu e você, pessoas humildes, queridos. Pessoas que muitas vezes as pessoas olharão e falarão: você é crente? Porque o crente da minha igreja é assim, o crente lá é assim. E você, de uma forma muito humilde, vai se apresentar à pessoa. Mas o que importa não é aquilo que as pessoas estão dizendo, mas aquilo que Deus enxerga, como Deus atua na sua vida. Se Ele te enche do teu Santo Espírito e você é cheio desse Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele flui pela vida dos servos de Deus para iluminar uma vida, uma família, um local de trabalho, para iluminar uma igreja. Aonde ele estiver, ele vai cumprir a sua missão. O candelabro, ele precisa para isso estar cheio de algo que ele não tem, não é dele, vem de uma fonte externa. Nós, como igreja, seja aqui dentro, seja ali fora, seja na nossa casa, faremos a diferença se estivermos cheios de algo que nós não temos condições de fazer, de mostrar para as outras pessoas, porque isso vem de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus atuando, direcionando. É o Espírito Santo de Deus me dando a paciência que muitas vezes eu acho que não tenho. É o Espírito Santo de Deus me dando discernimento naquele momento de decisão. É o Espírito Santo de Deus fechando a minha boca naquele momento que a ira está querendo aflorar. E tudo isso é algo que nós não temos, mas vem de Deus para a nossa vida. E é isso que Deus tem a te oferecer. Você ser um candelabro simples, rústico, mas cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que adianta ostentar, irmãos? O que adianta mostrar para todo mundo que é, que pode, e quando chegar o momento da necessidade, as pessoas, e principalmente Deus, comprovar que nada sou. Davi, lá no Salmo 20, ele declarou o seguinte, versículos 7 e 8: alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes, porque confiamos no nosso Deus. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, ele alerta: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. É como Deus atua, irmãos. Quando nós olhamos a história de Deus, nós vamos ver o primogênito, vamos ver aquela pessoa mais
sarar, aquela pessoa que é mais eloquente, mas Deus vai lá, exatamente naquele que é pequenino, para que a sua glória seja derramada e o seu nome possa ser exaltado. Sejamos nós os pequeninos de Deus, irmãos. Sejamos nós aqueles que se colocam como candelabros do Senhor para iluminar aonde nós estivermos, iluminar os nossos lares, iluminar os nossos trabalhos, iluminar as nossas famílias, iluminar aonde nós estivermos, e aí nós veremos o Ruá de Deus, o Espírito Santo de Deus, que abriu o mar vermelho, atuando sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida também. Com um sopro do Espírito, o Senhor abrir o mar. Com um sopro, o Senhor pode resolver todos os nossos problemas. A ação do Espírito Santo de Deus, irmãos, na nossa vida é que faz a diferença. Que nós possamos sempre buscar no Senhor aquilo que nos falta, porque os recursos de Deus são infinitos. Aquele que tem Cristo, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, receberá este sopro do Espírito Santo de Deus. Receberá aquilo que vier, que o Senhor tem a acrescentar na sua vida. E o Senhor há de mover barreiras, o Senhor há de mover montanhas, o Senhor há de fazer a diferença. Ele trará calmaria, Ele trará confiança, Ele trará a paz, Ele trará entendimento, Ele trará tudo aquilo que nos falta. Porque a nossa confiança está em Deus e Ele tem o controle de tudo. E eu quero terminar falando a respeito do resultado. O resultado de tudo isso, queridos, é uma vida abençoada. E o que é uma vida abençoada? É livre de problemas, irmãos? É ter os problemas, mas passar confiantes, passar com passos firmes, na certeza que o Senhor se faz presente na sua vida. Nós teremos uma vida de unção, e esta vida de unção não é simplesmente para você sair daí falando, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, não. É uma vida que faz a diferença onde você estiver. E a obra será concluída no final de toda a história, da tua história, será concluída. O Senhor olhará para você e dirá: acabei a obra. Aquilo que eu tinha que fazer na vida do meu servo, aquilo que eu tinha que construir na vida dele, aquilo que eu tinha que tirar, eu concluí a obra, está pronto. Venha, amado meu, venha reinar comigo. Faça parte e venha morar no reino celestial. Tem algo fora do teu controle? Tem algo que saiu do controle da sua vida? Deus, Ele não perde nada. Nada sai do controle dele. Por isso nós precisamos confiar a nossa vida, entregar tudo nas mãos dele. A força que você precisa, ela virá do teu Deus. É Ele que te dará força, é Ele que agirá na sua vida. Mas você precisa colocar tudo sobre o controle de Deus. Perdi o controle. Que bom. Talvez agora você bote tudo nas mãos de Deus, para que Ele controle a tua vida. O melhor que nós temos na nossa vida é o nosso Deus. Hoje você precisa entregar algo a Deus. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, você sabe. O Espírito Santo de Deus te incomodou, que algo precisa ser colocado nas mãos de Deus. E você hoje, neste momento, tem a oportunidade de fazer isso. Algo que está fora do controle, você tem a oportunidade de declarar nesta noite: Deus, a partir de agora, isso está nas tuas mãos. E o Senhor terá o controle dessa situação. A igreja estará fechando os olhos, orando. Mas caso tenha alguém que queira, que esteja orando pela sua vida de uma forma pessoal, pode se levantar, vir à frente ou declarar, da onde está mesmo, sem vir à frente, estarei orando pela sua vida. Mas esse é um momento teu com Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Quiser, fique à vontade. Quiser vir à frente, venha. Se não, estarei orando aonde você estiver mesmo. Mas alguém gostaria de se declarar ao Senhor e colocar algo sobre os cuidados dele? Este é o momento, esta é a oportunidade. Amantíssimo Deus, eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão. Deu uma semana de paz, uma semana de livramentos, uma semana de vitória para todos, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista e seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Te peço ainda, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Evaldo, que o Senhor esteja atuando naquele leito, fazendo com que o teu servo se recupere por completo, ó Deus. Seja com a família também, trazendo paz e esperança. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos.